Olá, tudo bem? Eu sou a professora Amanda Dasílio e vou ministrar para vocês aulas de ciências do 6º ano. Essa aula será sobre conceitos aristotélicos de movimento e conceitos pós-Galileu de movimento. Primeiramente, eu vou falar sobre a nossa observação na natureza. O homem, ele sempre observou os fenômenos na natureza, como que acontece a chuva, como que acontece o trovão, e sempre buscou explicações para isso. Nem sempre essas explicações eram científicas, na verdade a maioria delas eram até sobrenaturais. Porém, para a gente chegar numa explicação científica, o homem ele precisa elaborar primeiro uma hipótese, tá? E depois essa hipótese, ela precisa ser testada. Quando ela é testada e ela é comprovada, aí sim nós temos uma teoria formada. Então uma teoria não é algo tirado da nossa cabeça do nada. Não, a teoria ela vem de uma hipótese, de vários estudos, vários testes, e essa hipótese ela é comprovada, então essa teoria ela vira um fato. A gente tem várias teorias. Por exemplo, vocês já ouviram falar da teoria da gravidade, teoria da evolução, tá? Porém, mesmo a gente tendo esse método, que a gente inclusive chama de método científico, há algumas ideias que permanecem através dos séculos, mesmo sem uma comprovação científica. Então, por exemplo, cortar o cabelo na lua crescente, para o seu cabelo crescer. Tem comprovação científica isso? Não, mas é uma ideia que ela foi perpetuada, foi passada por gerações. Às vezes as ideias, elas, mesmo não comprovadas cientificamente, elas ficam. E isso também ficou nos conceitos de movimento, tá? E é o que a gente chama de senso comum. São ideias que a maioria das pessoas tem, porém nem sempre são verdadeiras. E há um senso comum no movimento, na questão dos conceitos de movimento, que foram passadas por cientistas de antes de Cristo ainda, tá? De muito tempo, então isso passa por milênios. E para derrubar um senso comum é muito difícil, porque a nossa cabeça ela já está meio que formada com aquelas ideias, e para a gente substituir essas ideias pelas corretas, demanda muito estudo e muito tempo. Entenderam? Então agora eu vou passar o conceito de movimento para vocês. O movimento, ele é um objeto, ele percorre um trajeto e num determinado período, e o movimento é de acordo com um dado referencial. Mas o que é um dado referencial? É um ponto de referência, tá? Agora vamos ver um vídeo de exemplo. Esse carro, o passageiro como referencial, o motorista está parado, ele está do lado dele parado. Mas se a gente voltar e colocar como essa pessoa de fora como referencial, o motorista está em movimento. Entenderam? Então, depende do ponto referencial se o objeto está em movimento ou não. Um outro exemplo, você está andando de ônibus e você passa por alguém que está do lado de fora. Você está dentro, a pessoa está no ponto de ônibus. O ônibus passa por essa pessoa, você está em movimento com relação ao ponto referencial, que é a pessoa que está no ponto de ônibus. Mas você tem um colega seu do seu lado, sentado. Para ele, sendo ele como referência, você tá parado, você não está em movimento. Um dos primeiros que tentaram definir o que é o movimento foi Aristóteles. Ele foi um filósofo grego que viveu de 384 anos antes de Cristo a 322 anos antes de Cristo. Isso dá mais ou menos uns 2.300 anos atrás. Então ele viveu há muito tempo. As ideias que ele teve naquela época perpetuam até hoje. Até hoje as pessoas ainda utilizam essas ideias, tá? Por isso que eu falei de senso comum. Isso se tornou um senso comum. Então, algumas ideias que Aristóteles teve lá atrás permanecem até hoje e ele tirou algumas conclusões erradas, tá? Por exemplo, tem dois objetos, uma pena e um martelo. Se eu jogar eles na mesma altura e ao mesmo tempo, o que vocês acham? Vocês acham que eles chegam no chão ao mesmo tempo ou um demora mais do que o outro? Ele acreditava que, por exemplo, o martelo e a pena ia demorar mais para chegar no solo e o martelo iria chegar ao solo primeiro. Porém, ele estava errado e eu vou provar isso para vocês daqui a pouco.
Então, o que ele disse? Se um corpo estivesse em repouso e nenhuma força agisse sobre ele, este corpo permaneceria em repouso. Tá, ok. Quando uma força agisse sobre o corpo, ele se poria em movimento, mas, cessando a força, o corpo voltaria ao repouso. Vamos a esse vídeo aqui. Então, se você não aplicar a força no objeto, ele vai ficar parado. Ok? Nisso ele estava certo. Agora, aplicando a força, realmente o objeto vai se mover. Agora, se você forçar uma parede, ela vai se mover? Então, nem sempre, quando a gente aplica força em um objeto, ele vai se mover. E outra coisa também que Aristóteles falava é que a partir do momento que você para de aplicar a força, ele vai parar. E quando você joga uma bola? Dependendo, ela vai muito longe. Só que o que Aristóteles não identificou é que você só aplica força a partir do momento que você está em contato com o objeto. Então, quando você lança a bola, ela percorre um longo caminho sem estar em contato com você. Então, não tem nenhuma força exercendo ali sobre ela, mas a bola continua. Em algum momento ela para, ok, mas aí é por outros fatores. O grande erro de Aristóteles foi acreditar que quando perdia o contato com o objeto, a força parava e o objeto também parava. Mas, na verdade, o objeto ele continua, ele para por outros motivos, como, por exemplo, o atrito com o ar. Outros pesquisadores também, outros cientistas também tentaram entender o movimento. O padre francês Jean Buridan, do século XIV, ele propôs uma nova explicação. Ele achava que quando você encosta no objeto, quando você exerce uma força no objeto, você coloca um ímpeto nesse objeto, tá? E assim a velocidade dura enquanto o ímpeto existir. Então, você vai jogar com muita força, aí o objeto ele vai ter aquela velocidade. Aí, se você jogar com menos força, você vai ter uma velocidade menor. Então, ele chamava isso de ímpeto, tá? A clareza nas explicações da questão dos movimentos mesmo começou a surgir com Galileu Galilei no século XVII. Ele foi um físico e viveu entre 1564 e 1642. Ele tinha algumas dúvidas sobre as conclusões de Aristóteles, então ele fez um experimento do plano inclinado. Olha só, eu joguei essa bolinha e a partir do momento que eu não tenho mais contato com ela, ela continua e ela sobe para o outro lado, tá? Então, o contato acabou, a força acabou, mas ela conseguiu subir do outro lado. E Galileu fez esse tipo de experimento e comprovou que, na verdade, o que vai parar, né, o movimento é o atrito ali encontrado pelo objeto no caminho dele. Então, o Galileu chegou à conclusão que, se um corpo estiver em repouso, é necessário uma força para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta, com velocidade constante. Isso, então, quebra a terceira afirmação de Aristóteles, que a força acaba, o movimento acaba. Sabe quando a gente vai andar de bicicleta? Para você começar a movimentar a bicicleta, você tem que pedalar. Mas em determinado momento, se você parar de pedalar, ela vai continuar o seu movimento, tá? Se não houvesse atrito, se não houvesse nada ali no caminho dela, ela continuaria esse movimento eternamente. Agora, vamos ver um videozinho mostrando para vocês entenderem mais ou menos o que é o atrito. Vocês viram que o carrinho, quando eu coloco ele num tapete de EVA e dou um impulso, a força nele, ele consegue ir muito mais longe do que quando eu coloco um tecido. Por quê? É a diferença do atrito. No tapete de EVA, esse carrinho ele vai ter menos atrito do que num tecido. Então, no tecido ele logo para, enquanto no EVA ele tem uma velocidade maior, ele consegue chegar mais longe. Agora eu vou explicar para vocês alguns conceitos. O primeiro deles é uma trajetória. O que é a trajetória? É um lugar geométrico das posições ocupadas pelo ponto no decorrer do tempo.
Então, a trajetória pode ser retilínea ou curvilínea, depende do referencial considerado. Então, constantemente, quando a gente vai em um lugar que a gente não sabe direito onde é, ou quando a gente quer saber o tempo que a gente quer, que a gente vai gastar para chegar naquele local, nós utilizamos aplicativos que dão essa trajetória para a gente, do ponto A até o ponto B, tá? Vamos para o próximo. Velocidade escalar média. É a rapidez em que um móvel realiza um percurso. Então, a gente calcula o caminho que você leva, por exemplo, para chegar até a sua escola, contando o tempo e o percurso. A gente consegue a velocidade média. Então, olha a fórmula. Velocidade média é igual ao ΔS, que é o espaço percorrido, sobre ΔT, que é o tempo gasto para percorrer aquele espaço. Só que nem sempre os exercícios eles vão dar para a gente direitinho o ΔT e o ΔS. Então, às vezes, eles dão a hora que começou e a hora que terminou o caminho. Então, a gente tem a fórmula ΔT, que seria o tempo final menos o tempo inicial, e a fórmula do ΔS, que seria o espaço final menos o espaço inicial. Dependendo do exercício, nós temos que converter metros por segundo para quilômetros por hora. E as medidas devem ser sempre estar de acordo com o que se pede na questão. Às vezes a questão está falando em metro por segundo, mas as alternativas estão pedindo em quilômetros por hora. Então, a gente tem que fazer essa conversão. Metros por segundo, para você encontrar o quilômetros por hora, você tem que multiplicar por 3,6. E ao contrário, quando a questão te dá o quilômetros por hora, mas você quer o metros por segundo, é para dividir por 3,6. Agora vamos fazer alguns exercícios para vocês verem isso em prática. Questão 1. Por que uma nave espacial permanece em movimento mesmo sem utilizar seus motores? Sabe, quando a nave ela chega, ela passa da atmosfera, ela está lá onde? Está lá no espaço, né? Então, no espaço não há atrito do ar. Então, a nave ela continua seu movimento sem precisar exercer uma nova força sobre ele. Lembra lá? O Aristóteles acreditava que não, que se cessasse a força ia cessar o movimento. Mas, na verdade, acaba a força e o movimento acontece, continua acontecendo, mesmo quando não há atrito. Próxima questão. Um carro trafega numa rua e passa por um poste. Pode-se dizer que o poste está em movimento em relação ao carro? Lembra da questão de referencial? Se o carro passa pelo poste, o poste ele está parado, mas para o carro ele está em movimento, tá? A posição do poste varia no decurso do tempo quando o carro passa por ele. Apesar dele estar parado, ele vai estar em movimento para o carro. Então, as teorias elas mudam ao longo do tempo e a gente tem que acompanhar essa mudança, não cair sempre no senso comum, tá bom? Muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau!